Fala, torcida alviverde! Aqui é o Bastidores do Verdão trazendo as últimas notícias que estão movimentando o universo palmeirense neste momento. Preparem-se porque o que está acontecendo nos bastidores do clube tem deixado todos em estado de alerta máxima. Vocês não vão acreditar no que estamos prestes a revelar aqui. A situação é tão surpreendente que até os mais otimistas ficaram de queixo caído. Mas calma, vamos com calma porque tem muita coisa acontecendo simultaneamente e tudo precisa ser explicado nos mínimos detalhes para que vocês entendam a dimensão do que está rolando. Primeiro, vamos falar sobre o que aconteceu no CT do Palmeiras nesta quarta-feira. Depois de 2 dias de folga por conta do Carnaval, o elenco se reapresentou para iniciar a preparação visando as quartas de final do Campeonato Paulista. E vejam só, a partida será em jogo único contra o Capivariano, acontecendo no sábado às 20h30 na Arena Crefisa Barueri. Mas o que realmente chamou a atenção não foi apenas o retorno normal das atividades. Teve uma movimentação que deixou todo mundo de olho arregalado. A principal novidade que apareceu no treino foi a presença de João Arias. Isso mesmo, o jogador participou integralmente da atividade com o grupo pela primeira vez desde que chegou ao clube. Vejam bem a importância disso. No último sábado, apenas um dia após desembarcar no Brasil, Arias havia ido a campo, mas naquela ocasião ele realizou somente trabalho individual com a preparação física. Agora a situação mudou completamente. O meia-atacante está totalmente integrado ao elenco e o melhor de tudo é que ele está regularizado no BID e inscrito no Campeonato Paulista. Sabem o que isso significa para o Palmeiras neste momento crucial? Arias já pode estrear oficialmente pelo clube alviverde. A possibilidade está sendo seriamente avaliada pela comissão técnica para o duelo decisivo do fim de semana contra o Capivariano. Imaginem a empolgação nos corredores do CT quando essa notícia se confirmou. Um reforço desse calibre disponível justamente num momento eliminatório é algo que pode mudar completamente os rumos da competição. O treino desta quarta-feira foi intenso e muito produtivo. A atividade contou com ativação muscular logo no início, seguida de dinâmicas táticas muito bem elaboradas e simulações de jogo que reproduziam situações reais de partida. Também houve trabalho técnico em campo reduzido, com formação de 2 times para aumentar a competitividade e o ritmo dos atletas. Abel Ferreira e sua comissão técnica estão deixando absolutamente nada ao acaso nesta preparação. E tem mais detalhes importantes que precisam ser destacados. A comissão técnica ainda terá 2 dias de atividades completas pela frente antes do confronto. O objetivo principal é definir com precisão cirúrgica qual será a equipe titular para a partida eliminatória. Cada posição está sendo estudada minuciosamente, cada detalhe tático sendo ajustado para que nada dê errado no momento decisivo. Nas últimas rodadas do campeonato, o Palmeiras ganhou reforços importantes que fazem toda a diferença no plantel. Lucas Evangelista e Felipe Anderson voltaram a atuar após passarem por recuperação de lesões que os mantiveram afastados dos gramados. Ter esses jogadores de volta é fundamental para aumentar as opções táticas de Abel Ferreira e manter a qualidade técnica elevada em todas as posições do campo. Falando em Abel Ferreira, o treinador português retorna ao comando da equipe após ter cumprido suspensão na vitória contra o Guarani. Ter o comandante de volta à beira do campo é algo que traz tranquilidade para todo o grupo. A liderança dele é reconhecida e respeitada por todos os atletas, e sua presença faz diferença não apenas nas decisões táticas, mas também no aspecto emocional e motivacional da equipe. Quanto aos desfalques, a situação segue com Paulinho ainda em recuperação de cirurgia na perna direita. O atacante vem fazendo um trabalho sério de reabilitação, mas ainda não tem previsão exata de retorno aos gramados. Já Figueiredo está em fase de transição física, trabalhando gradualmente para recuperar a forma ideal e poder ajudar a equipe em breve. São ausências sentidas, mas o elenco palmeirense tem qualidade suficiente para suprir essas baixas. Agora segurem-se nas cadeiras porque vem a informação que realmente vai mexer com o coração da torcida palmeirense. Preparem-se porque o que aconteceu nas últimas horas envolvendo um dos pilares da defesa do Palmeiras deixou absolutamente todos em estado de choque total. Estamos falando de uma situação que parecia impossível de acontecer, mas que ganhou proporções gigantescas nas redes sociais e deixou milhares de torcedores apavorados. Murilo, o zagueiro de 28 anos que vem mostrando um futebol excepcional neste início de temporada, protagonizou um episódio que fez a torcida palmeirense ter um verdadeiro ataque cardíaco coletivo.
Titular incontestável na equipe do técnico Abel Ferreira, o defensor ao lado de Gustavo Gomes forma uma das principais e mais sólidas duplas de zagueiros de todo o futebol brasileiro. Mas uma publicação nas redes sociais nos últimos dias causou um verdadeiro terremoto entre os palmeirenses. Em seu perfil oficial no Instagram, Murilo publicou uma série de fotos treinando num espaço equipado com aparelhos de musculação ao lado de sua companheira. Até aí, nada demais, certo? Errado. O detalhe que fez a temperatura subir e os corações acelerarem foi que ele estava vestindo nada mais nada menos que uma camisa do Real Madrid. Isso mesmo que vocês estão lendo. Real Madrid, o gigante espanhol, um dos maiores clubes do planeta. A reação dos torcedores foi instantânea e desesperada. Milhares de comentários invadiram a publicação, questionando se havia algo acontecendo nos bastidores. Seria uma negociação secreta? O Palmeiras estaria vendendo uma das peças fundamentais do sistema defensivo? As especulações tomaram conta das redes sociais numa velocidade impressionante. Muitos torcedores tiveram uma reação genuína de surpresa e preocupação com a possibilidade de perder um jogador tão importante. Mas calma, respirem fundo porque a verdade por trás das fotos foi revelada nas publicações seguintes. O zagueiro palmeirense exibiu a dedicatória de Endrick no uniforme do clube espanhol, mostrando de forma clara que havia sido presenteado pelo antigo companheiro do Verdão, que hoje defende as cores merengues na Europa. Foi um susto gigantesco para a torcida, mas que terminou com um suspiro de alívio generalizado. Contratado em 2022 pelo Palmeiras, Murilo nunca recebeu sondagens oficiais do gigante do futebol espanhol, o Real Madrid, mas isso não significa que ele passou despercebido pelos clubes europeus. O defensor já despertou interesse do rival local madrilenho, o Atlético de Madrid. Os colchoneros chegaram a enviar uma proposta robusta de 62 milhões de reais na janela de transferências de julho de 2024. Porém, essa negociação foi vetada de forma categórica pelo técnico Abel Ferreira. O treinador português deixou claro para a diretoria que considerava Murilo uma peça absolutamente inegociável para o sistema defensivo que ele havia montado. A palavra final de Abel teve peso decisivo e a proposta foi recusada, mantendo o zagueiro no clube alviverde. Outros clubes também demonstraram interesse na contratação do defensor palmeirense. Equipes da MLS e do futebol árabe chegaram a sondar a situação de Murilo, buscando informações sobre a possibilidade de uma transferência. Entretanto, nenhum desses clubes enviou qualquer proposta oficial concreta para tirar o jogador do alviverde paulista. Foram apenas sondagens iniciais que não evoluíram para negociações efetivas. Mais recentemente, no mercado nacional, Grêmio e Cruzeiro procuraram informações a respeito da situação contratual do zagueiro de 28 anos. Ambos os clubes queriam saber se havia alguma possibilidade real de contratar o defensor. No entanto, o Palmeiras deixou claro sua posição. Só estaria disposto a vender Murilo se a proposta for extremamente vantajosa financeiramente para o clube paulista. O contrato do jogador com o Palestra se encerra somente em dezembro de 2027, dando tranquilidade para a diretoria trabalhar sem pressão. Analisando a temporada de Murilo no Palmeiras em 2026, os números impressionam pela consistência. O zagueiro foi titular no sistema de defesa do clube em 7 jogos disputados até o momento, tendo marcado um gol e dado uma assistência na goleada histórica de 5-1 sobre o Vitória na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Essa participação ofensiva mostra a versatilidade do defensor. Com atuações extremamente seguras nos clássicos disputados no Paulistão, Murilo vem demonstrando segurança inabalável ao lado de Gustavo Gomes neste início de temporada. A dupla está entrosada e funcionando em altíssimo nível defensivo. De acordo com a plataforma especializada de análise de desempenho SoftScore, Murilo apresenta um aproveitamento excepcional de duelos aéreos tanto no Campeonato Paulista quanto no Brasileirão. No Campeonato Paulista, o zagueiro tem 64% de aproveitamento nos duelos pelo alto. Já no Brasileirão, esse número sobe ainda mais, atingindo impressionantes 71% de efetividade. Esses dados estatísticos mostram claramente que, além de ser um excelente defensor nas bolas aéreas, Murilo também representa uma ameaça real para as defesas adversárias durante os escanteios ofensivos palmeirenses.
equipes. Sua presença na área adversária em jogadas de bola parada é sempre motivo de preocupação para os marcadores rivais. Portanto, torcida palmeirense podem respirar aliviados. Murilo continua sendo jogador do Verdão, focado em conquistar títulos e defender as cores alviverdes com a mesma dedicação de sempre. Aquele susto com a camisa do Real Madrid foi apenas um presente carinhoso de Endrick, nada além disso. E você, torcedor palmeirense, o que achou dessas movimentações todas? Está confiante para o jogo decisivo contra o Capivariano? Acredita que João Arias deve estrear já nesta partida? E sobre o episódio da camisa do Real Madrid, levou um susto também? Deixe sua opinião aqui nos comentários, queremos saber o que você está pensando sobre tudo isso. Aproveite agora para se inscrever no canal Bastidores do Verdão, ative o sininho de notificações para não perder absolutamente nenhuma informação quentinha sobre o nosso Palmeiras. Toda a atualização importante você vai receber em primeira mão aqui com a gente. As informações sobre a reapresentação do elenco do Palmeiras, a integração de João Arias ao grupo, a regularização no BID e a preparação para o duelo decisivo contra o Capivariano foram divulgadas pelo jornalista Luiz Gustavo, em matéria publicada no portal Bola VIP Brasil, detalhando a movimentação no CT e os ajustes comandados por Abel Ferreira antes das quartas de final do Campeonato Paulista. Já a reportagem sobre a publicação de Murilo com a camisa do Real Madrid, a repercussão entre torcedores e a real situação do zagueiro no Palmeiras foi publicada por Juliano Dornelles, em matéria no portal Gaveia News, esclarecendo que o uniforme foi um presente de Endrick e reforçando que o clube só aceita negociar o defensor mediante proposta considerada muito vantajosa financeiramente para o clube paulista.